Muito bem, estamos aqui para iniciar mais uma videoaula do nosso portal Criativamente na playlist MySQL, e a partir de agora nós vamos começar a criar as tabelas do nosso banco de dados. Então, inicialmente eu vou chamar o Excel e vou ilustrar aqui qual será o procedimento que vamos executar. Como na última videoaula nós dropamos todos os bancos de dados, nós vamos inicialmente criar o banco de dados chamado primeiro banco. Então, create database primeiro banco, meu primeiro banco de dados, query ok. Se nós dermos o comando show databases, o meu primeiro banco já está criado, está aqui, tudo certinho. E agora, então, significa que essa área aqui ela foi criada. Agora nós vamos, semelhante às ilustrações que fizemos lá nas playlists modelagem de dados e normalização de banco de dados, nós vamos ilustrar como será o banco de dados. Então, como serão as tabelas, ou no caso, uma tabela só, nesse exemplo do nosso banco de dados. Então eu vou criar aqui uma tabela que inicialmente eu vou chamar de, por exemplo, um cadastro de clientes. Então, uma tabela chamada cliente, ela vai ter a chave primária, ID cliente e nome. Bem simplesinho para a gente dar o pontapé inicial. Então, os comandos DDL, deixa eu dar uma formatadinha aqui para ficar legal. Isso, exatamente como nós fazíamos antes. Então, os comandos DDL, eles vão permitir linguagem de definição de dados, a criação do banco de dados e a criação da tabela. Não vamos ainda alimentar com vários clientes, como por exemplo o Wagner, o João, a Ana e assim por diante. Os comandos que permitem alimentar as tabelas são os comandos DML, linguagem de manipulação de dados. Então o que nós queremos agora é criar uma tabela lá no primeiro banco, criar uma tabela chamada cliente, e essa tabela vai ter o campo ID cliente, chave primária e o campo nome. E o processo de criação ele vai ser feito por etapas, bem didático, bem tranquilo, para a gente poder entender direitinho o que está acontecendo. O comando que nós vamos utilizar para criar a tabela vai ser o comando create. Só que agora, create table. E quando nós formos criar uma tabela, o create table completo ele vai ter essa estrutura. Lembre-se que um comando MySQL ele é finalizado pelo ponto e vírgula. Então esse comando aparentemente enorme é o comando que nós vamos ter que utilizar, e eu vou explicar para você passo a passo cada uma das partes desse aparentemente comando gigantesco, mas nós vamos ver que ele é bastante simples e o que é melhor, é repetitivo, vai ser sempre assim quando nós quisermos dar o start, o início da criação de uma tabela. Bom, antes mesmo de falarmos do comando propriamente dito, nós temos que pensar no seguinte: que tipo de dado, quando nós formos alimentar essa tabela, que tipo de dado vai ser inserido no campo ID cliente, por exemplo, 1, e no campo nome. Então, essa situação nós vamos executar no futuro, um pouco mais para frente, mas agora nós temos que pensar nisso. Que tipo de dado é ID cliente, que tipo de dado é nome, e se tivéssemos outros campos aqui, nós teríamos que pensar em cada um deles. Bom, vamos ver a situação. Tipos de campos MySQL. Basicamente, existem 3 tipos de campos. Os campos para armazenar dados numéricos, dados texto e dados data e hora. Esses são os mais comumente usados, mas existe uma lista bem maior. No entanto, esses 6 tipos de campos já vão permitir que nós criemos a grande maioria dos nossos bancos de dados. Então, campos do tipo texto, nós temos os campos campos numéricos, nós temos os campos int e decimal.
int para números inteiros e decimal para números reais. Por exemplo, preço do produto, altura de uma pessoa, 1,77, 1,95 metros, distância, né? E assim por diante. Então, dois tipos de dados numéricos, basicamente. Os campos que vão armazenar dados inteiros e os campos que vão armazenar dados decimais. Neste exemplo que nós vamos criar, nós vamos trabalhar com um campo do tipo inteiro, que vai ser o ID. Depois, o campo ele pode armazenar dados do tipo texto. E aí nós vamos ter as opções varchar e text. Diferença: varchar, o tamanho do campo é definido. Por exemplo, um campo varchar com 30 posições. Então, ao digitar o nome da pessoa, eu poderei inserir 30 caracteres. Já os campos do tipo text eles não têm limite de tamanho. E eles são destinados para situações como, por exemplo, o prontuário médico. Um sistema de uma clínica médica, foi feito o agendamento e o médico vai registrar o histórico do que aconteceu. Então esse campo é um campo do tipo texto, ou melhor, o campo do tipo text, e ele não vai ter limite de tamanho. Podem ser inseridos ali, inserida uma quantidade de caracteres muito grande e ele não tem tamanho. Normalmente, para os campos que compõem os cadastros básicos, por exemplo, nome do produto, nome da cidade, nome do estado, o CPF, o RG, o número do RG, esses campos a gente utiliza todos varchar definindo o seu tamanho. E apenas em situações muito específicas, muito bem definidas, como prontuário médico, observações sobre o aluno, observações sobre o cliente, resumo do livro. Então, nesse caso, nós vamos usar campos do tipo text. E depois nós temos uma série de campos para armazenar data e hora, mas nós vamos destacar aqui os campos do tipo date e os campos do tipo time. Portanto, à medida que formos criando a tabela, cada um dos campos, nós vamos ter que dizer se aquele campo ele é um inteiro, se ele é decimal, se ele é varchar, se ele é text, date ou time. Esses entre outros tipos de campo, mas como eu disse, esses são os tipos mais comuns. Assim, o que nós temos aqui é o seguinte: a tabela cliente possui um campo chamado ID cliente, que vai ser do tipo int, pois ele vai armazenar números inteiros, dessa forma. E depois nós temos o nome, que é um campo do tipo varchar, que vai armazenar textos, strings, com um determinado tamanho. Dessa forma, nós voltamos à estrutura básica do nosso comando createTable e vamos analisar o seguinte: createTable, nome da tabela. Então tá lá, createTable, nome da tabela. Aqui no exemplo é a tabela cliente, criar uma tabela chamada cliente. Imediatamente nós vamos abrir parênteses e colocar qual é o nome do campo que será a chave primária. Então, no nosso caso, ID cliente, createTable cliente, a chave primária é ID cliente, que tipo de campo é? É um campo inteiro. E aí, por meio dessas duas palavras, eu já defino para o MySQL que ID cliente é a chave primária, é a primary key, ou ainda PK. E o último detalhe aqui do ID cliente é que ele vai ser autoincremente. O que significa? Que à medida que formos alimentando a tabela cliente, o ID vai ser gerado automaticamente. Nós não vamos precisar informar, esse é o ID 1, 2, 3 e assim por diante. Nós vamos dizer só o nome, nós vamos informar o nome: Wagner, Antônio, João, Maria, Roberto e assim por diante. E o ID vai ser gerado automaticamente. Isso nós vamos ver na prática dentro de algumas aulas. Então, retornando aqui, nós vamos dar o comando createTable, nome da tabela, abre parênteses, o nome da chave primária, no nosso caso, ID cliente, que é um campo do tipo inteiro. Esse campo, ID cliente, que é um inteiro, é a chave primária e ele vai ser
autoincremente. A primeira parte do comando é essa daqui. Parece algo estratosférico, mas com a prática, com o dia a dia, a gente se habitua e isso fica extremamente simples. Próxima etapa. O que significa esse engine InnoDB? InnoDB é uma característica da tabela que vai permitir que sejam definidas chaves estrangeiras, os relacionamentos. E aí eu enfatizo, se você ainda tem alguma dúvida sobre modelagem de banco de dados, a definição de todos os atributos das entidades, no caso do projeto conceitual, depois a geração do projeto lógico e até mesmo a representação no Excel ou numa folha de papel do projeto físico, volte lá nas videoaulas e assista, porque sem essas informações você vai ter dificuldade, vai encontrar algumas barreiras no nosso estudo aqui. Então, recapitulando, Engine InnoDB é uma característica da tabela que está sendo criada que permite a definição das chaves estrangeiras. A chave primária, ela já está sendo definida aqui, mas mais para frente, nos próximos exemplos, nós vamos ver que nós vamos precisar definir também as chaves estrangeiras. Por fim, default char7 latim 1. O que significa? Default char7, default é padrão, char7 é tabela de caracteres, lista de caracteres. E o latim 1 é o tipo. Então é uma tabela de caracteres que se chama latim 1, que vai ser utilizada para poder alimentar, inserir os registros, inserir, alterar. Como assim? Vamos exemplificar. Você já percebeu que o nome do banco de dados, ele não pode ter acento, ele não pode ter espaço em branco, ele não pode ter C cedilha. Ele tem um conjunto de caracteres utilizados no idioma inglês, porque toda a tecnologia da informação ela é baseada no idioma inglês. Primeiro banco, apesar de o termo ser em português, a grafia somente utiliza caracteres nativos do idioma inglês. O nome da tabela é cliente. Não existe, não posso cadastrar aqui, por exemplo, o nome de, ou melhor, criar uma tabela que tenha um nome com C cedilha, com acento, tampouco com espaço. A mesma coisa acontece no nome dos campos, ID cliente, nome. Se eu tivesse outros campos aqui como CPF, né? Data de nascimento. Um exemplo clássico, assim, mais tranquilo para a gente poder, deixa eu só utilizar assim. Um outro exemplo seria, por exemplo, órgão emissor. Eu não posso criar um campo dessa forma, órgão emissor, porque o nome dos campos não podem conter esses caracteres especiais. Então, nome dos campos não tem nada disso. Agora, quando eu for cadastrar um cliente, eu posso, por exemplo, José. Aí sim, eu posso utilizar acentuação. Agora, por que aqui em cima não podemos e aqui embaixo isso vai estar disponível para a gente? O José poderá ser cadastrado, o E com acento agudo, né, gerando o E, ele poderá ser utilizado porque nós estamos definindo essa característica aqui na tabela. Os dados que a tabela armazenará pertencem a uma lista de caracteres que recebe o nome de latim 1. Portanto, create table, nome da tabela, seguido de, entre parênteses, o ID da tabela, o ID nome da tabela, int primary key autoincremente, seguido de engine InnoDB default char7 latim 1. Esse é o comando padrão para criar toda e qualquer tabela. Na prática, isso vai representar o seguinte: no MySQL, nós vamos colocar em prática então o nosso comando. Então vamos lá, create table, nome da tabela cliente, ID cliente, que é um campo do tipo inteiro, e esse ID cliente é a primary key. E além disso, de ser a primary key, ele vai ser auto-incremente. Depois nós temos engine InnoDB,
default default char7 igual latim 1. Tá? Eu já tenho prática, consigo digitar. No comecinho você vai ter que tomar cuidado, né? Vai talvez até cometer alguns erros. Opa, banco de dados não selecionado. Eu acabei de falar que eu tenho prática e cometi um erro aqui que eu esqueci de falar para vocês. Então é o seguinte, eu logo aqui em cima, deixa eu explicar porque o comando ele está certo. Foi só uma etapa que eu acabei me confundindo. Esquecendo. Eu criei o banco de dados e a partir de agora, então, o primeiro banco ele está aqui criado. São 10 os bancos e quando eu executei o comando, eu não disse em qual desses que a tabela tem que ser criada. Então, o que faltou fazer aqui foi o seguinte, dar o comando use primeiro banco. Deixa eu só acertar aqui, use primeiro banco. Muito bem, sem ter dado esse comando use primeiro banco, eu não diria em qual banco de dados eu estou trabalhando. A partir de agora, depois desse equívoco cometido, que eu paguei a língua, né? Disse que eu tenho prática e cometi um errinho básico aqui, executei o comando e aqui deu mais um errinho que eu escrevi char7 errado aqui, ó. Eu deveria ter ficado quieto. Então, char7 latim 1, query ok. Significa que a minha tabela foi criada e com o campo ID. Voltando lá no nosso rascunho, é como se eu tivesse feito isso. Ó. A tabela foi criada e o campo ID cliente foi criado. Por enquanto a tabela está desse jeito. Somente o campo ID. Agora, numa próxima etapa, é que eu vou incluir o campo nome. Tá? Então a gente vai criando as tabelas passo a passo, coluna a coluna. O que vamos fazer agora é alterar a estrutura daquela tabela utilizando o comando alterTable. AlterTable, o nome da tabela, e aqui na frente eu vou dizer o que eu quero fazer. Tá? Então vamos lá, voltar para o nosso MySQL e executar o comando. Então, alterTable, estou alterando a tabela cliente e o que eu quero fazer? Adicionar mais um campo. Então, add, de adicionar. Qual é o campo? Nome. Que tipo de campo que é? Varchar com 30 posições. Ponto e vírgula, enter e perfeito. Query ok, o comando foi executado. Assim, nós criamos a tabela cliente com o campo ID. Esse campo ID é do tipo int, ele é primary key e vai ser incrementado automaticamente. E além do campo ID cliente, nós adicionamos o campo que é do tipo varchar com 30 posições. Dessa forma, nós executamos a construção dessa tabela, ainda que ela seja pequenininha, completa, primeiro criando a tabela com a chave primária e depois adicionando o campo nome. Se nós tivéssemos mais campos, nós iríamos adicionando passo a passo cada um dos campos da tabela. Então, para finalizar essa videoaula, nós vamos recapitular os comandos que nós vimos aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um drop database primeiro banco. Dropei, eliminei o primeiro banco. Tudo que nós fizemos na videoaula agora foi para o espaço. Create database primeiro banco, use primeiro banco. Olá, estou aqui. Agora nós vamos executar os comandos. Create table, a tabela cliente. Tentar não cometer o erro agora, que nem eu fiz aquela hora, né? ID cliente do tipo int, primary key, autoincremente, engine é inodb e o default char7 é igual latim 1. Query ok, a tabela cliente foi criada já com o campo ID. O que faremos agora? AlterTable cliente adicionando o campo nome que vai ser do tipo varchar de 30 posições. Query ok. Perfeito, a tabela foi criada. E para a gente finalizar essa videoaula, como é que eu vejo quais são os campos da tabela cliente?
Então existe o comando describe e o nome da tabela. Cliente. Está lá. A tabela cliente é formada pelos campos field, campo, ID cliente, que é do tipo int, chave primária, o valor default é null, depois a gente vai explicar tudo isso, e uma informação extra, é autoincrement. E a tabela cliente também é formada pelo campo nome, varchar de 30 e mais algumas informações aqui que nós vamos descrever depois. Assim, nós demos o pontapé inicial, criando a primeira tabela do nosso primeiro banco de dados. Eu espero que você tenha entendido, que tudo tenha ficado claro, e na próxima videoaula nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Te encontro na próxima, aquele abraço.